Oi meninas, bom dia. Tô gravando de manhã, né? Mas se você for ver à tarde, boa tarde. Se você for ver à noite, boa noite. Eu havia já, né, postado algo sobre conteúdo de rena, né? Eu sinto uma necessidade de falar sobre rena porque eu percebo que as minhas clientes têm medo. É, eu acredito que a maior parte das clientes que deitam aqui na minha maca, elas tiveram uma experiência negativa com a rena. A impressão que eu tenho é que elas só conhecem a rena preta, porque elas falam assim, eu não quero que fique muito preto, eu não quero aquela sobrancelha carvão, sempre o preto, elas sempre focam o preto, né? E eu trabalhava com outra marca de rena, mas também trabalhava com dois, três tons de rena, castanho, o castanho claro e o preto, o castanho escuro. Eu sempre costumava trabalhar mais com o castanho escuro no lugar do preto. Eu troquei de marca, eu conheci uma marca que eu resolvi apostar nela. Eu falo que eu não comprei, eu fiz um investimento, porque em relação à marca que eu usava é bem mais alto o valor e eu tenho gostado, né? Ela é uma rena híbrida, é a primeira rena híbrida do Brasil. Por que híbrida? Porque ela não tem mais fixador. Eu tenho até aqui o fixador da rena que eu usava a rena da maquiagem. Eu já usei dela e dele, eu já usei outras marcas. No entanto, a última que eu estava usando era essa, a maquiagem. Ela é um preço bem abaixo e também é boa. Ela também é uma rena boa. E ela tem o fixador líquido para você colocar no preparo e depois passar para fazer aquela limpeza, né, do esverdeado que fica. E hoje eu trabalho com uma rena que ela não faz uso de fixador. Ela tem o fixador em pó misturado à própria rena. Então eu só adiciono água filtrada e pronto, não preciso adicionar mais nada. É uma rena que eu tô gostando muito dos resultados dela. Ela pinta o pelo e a duração no pelo é de 30 dias. Então ela faz a vez da tintura, né? Que é outra coisa também que me preocupa muito, porque tem cliente que passa tintura de cabelo na sobrancelha. Gente, tintura de cabelo acaba com a sobrancelha. Ela derruba os pelos, não fica bonito, não fica natural. Então, assim, tem tintura própria para sobrancelhas. Eu não trabalho com tintura. A minha maior demanda hoje é rena, então eu não trabalho com tintura. E essa rena ela pinta, né? A rena que eu trabalho ela pinta os pelinhos também. Pelinho, ela atinge pelinho branco, então ela tem me atendido bem. Ai, Priscila, na pele, quanto tempo ela vai durar nas minhas sobrancelhas? Só um minutinho, eu vou pausar porque tá passando um carro de propaganda de mercado. Enfim, né? Basta a gente querer gravar um vídeo que aparece carro de tudo passando na rua. Mas vamos lá. Então aí hoje eu trabalho com essa rena que ela tem 4 tonalidades, né? E eu amo as tonalidades. No próprio vidrinho, na caixinha, ela já vem a tonalidade diferenciada. E eu fiz aqui uma demonstração para vocês no meu braço, de forma bem rápida aqui, para poder só deixar algo mais claro para vocês terem um pouco de noção da diferença, né? Hoje em dia tem profissionais que trabalham apenas com a rena preta para todos os tipos de sobrancelha, todos os tons de pelo, para todos os tipos de cliente, todos os tons de pele. Eu vejo muitos trabalhos lindos sendo postados apenas com rena preta, porque você consegue ali dosar a fixação e a tonalidade de acordo com o tempo de ação da rena, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Porém, o fundo desse pigmento, ele vai ficar o que ele é, gente, é preto, né? Então, assim, tem lindos trabalhos de rena de cor única, no entanto, alguns não ficam assim tão naturais, né?
mas sem dúvida é uma rena que vai durar muito mais, né? A rena preta, ela vai ter uma durabilidade maior. Eu tenho aqui, ó, na informação da embalagem da minha rena, ela vem escrito que a chocolate é um marrom para morenas claras e ruivas. O cappuccino, ele é um castanho natural, que é usado para loiras e senhoras. Depois eu tenho os tons mais escuros, que é o café, que é um castanho escuro para morenas. E eu tenho o café intenso, que é um preto, né? Que ele é mais utilizado para intensificar a cor. Então, eu posso utilizar o preto para intensificar qualquer uma dessas cores. Pri, é uma verdade absoluta que eu só posso utilizar o chocolate em morenas claras e ruivas? E que eu só posso usar o cappuccino em loiras e senhoras? Não, não. Gente, nada é uma verdade absoluta. A gente tem que ter bom senso. Eu posso usar o café em loira? Posso. Posso usar em ruiva? Posso. Eu posso usar esse chocolate aqui misturado com café em um tom de pelo completamente diferente de uma ruiva? Posso. Eu preciso ter bom senso ao utilizar os meus produtos. É isso, né? Hoje é muito comum que a gente pegue clientes com micropigmentação que querem fazer a rena para poder dar uma intensificada, porque o procedimento já degradou devido ao tempo que foi feito. E muitas vezes esse procedimento ele tá acinzentado, ele tá azulado e tá avermelhado. Uma cliente com sobrancelha avermelhada, que seja loira, né? Se eu aplico o pigmento chocolate, que é um marrom, ou aplico esse cappuccino, que é indicado para loiras, pode ser que eu intensifique esse vermelho. Então, o que que eu faço? Eu posso pegar esse e misturar com o preto, para poder quebrar um pouco do fundo vermelho e neutralizar a sobrancelha da minha cliente e não ficar avermelhada, né? Posso também usar só o café para neutralizar, né, essa sobrancelha vermelha, que são pigmentos que têm uma composição mais escuras e que vai neutralizar esse vermelho. No caso da micropigmentação, como que eu neutralizo o vermelho? Com pH esverdeado, né? Eu vou pôr um vermelho para repor o pigmento que falta nessa sobrancelha vermelha para trazer o marrom de volta, para trazer o marrom para cima. No caso da azul, eu vou usar um pigmento laranja, que aí ele vai trazer novamente aquele castanho, aquela cor natural. E a gente usa esses truquinhos aqui na rena. Então, eu prefiro trabalhar dessa forma, porque eu acho que eu atendo de forma mais natural todas as minhas clientes. E aqui, ó, eu não sei se vai dar para vocês verem direito. Eu coloquei de forma bem rápida, deixei agir essas aqui de 10 minutos, essas um pouco menos, para vocês terem só uma ideia. Essa primeira aqui, ó, que é a marrom, é a chocolate, que é a indicada para morenas claras e ruivas. É chocolate, é um marronzinho, tá vendo? Bem bonitinho. Esse daqui, ó, é o cappuccino. É um outro tom de marrom, o cappuccino, que é indicado para loiras e senhoras, que fica algo muito mais natural, né? Essa daqui é a café, é a mais utilizada, é a café, que é para morenas. E essa aqui é a preta, café intenso, tá vendo? Um pretinho, que quanto mais tempo você deixa, mais ela vai pigmentar essa sobrancelha, tá? O café intenso eu utilizo para quem tem micropigmentação que tá forte e ela gosta de sobrancelha preta, então eu uso café intenso. E uso a café intenso também para intensificar as outras cores. Então, dependendo de cada sobrancelha, eu coloco ou não o preto junto para poder intensificar, né? É nítida a diferença, gente, de todas as cores. Então, não dá pra gente dizer que é bobagem, porque não é. Eu, particularmente, gosto. E, meninas,
eu prezo muito pelo bem-estar, né? Uma cliente chegar aqui e falar pra mim, eu não quero minha sobrancelha preta porque uma vez eu fui e ficou preta e eu tentei tirar e aquilo não saía. Gente, isso é desagradável, né? Muitas vezes eu não fico limpando, eu não passo o, o não passo nenhum produto, sabe, pra tirar, porque quanto mais a gente deixa ela ali um pouquinho, mais tempo vai durar. E eu sei que muitas vezes a gente olha e fala assim, uau, ficou muito forte. Gente, eu não gostei. Mas no outro dia, a gente olha outra sobrancelha. Se ela tá meio forte no dia, ela vai durar ali uma semana e ela vai estar linda. O design vai estar definido e vai estar impecável. Porque com o passar dos dias, ela vai diminuindo aquela pigmentação. E o que acontece? A gente fala assim, ai, mas a rena não dura. E o que a cliente faz quando sai aqui do estúdio? Ela vai para casa tomar um banho mega quente e ó, esfrega a sobrancelha na hora de lavar o rosto. Gente, evita, fez a rena hoje, evita esfregar e ficar molhando essa rena pelo menos 24 horas para uma melhor fixação do produto na pele, tá? Eu gosto bastante de trabalhar com rena. Gosto dos resultados. Gente, dá uma elevada assim surreal no olhar. A gente consegue corrigir algumas pequenas assimetrias nas sobrancelhas. É tudo que a gente consegue corrigir com uma rena? Não, não, porque, gente, nossas sobrancelhas não são gêmeas, elas são irmãs, irmãs, né? De repente você olha pra mim aí no vídeo e você tá olhando pra mim e tá falando assim, nossa, mas eu tô vendo que a sobrancelha da Priscila é uma mais alta do que a outra, ou o olhar dela tá um mais caído que o outro, olha, parece que essa pálpebra tá um pouco mais caída do que essa. Gente, é natural, é natural. Às vezes você olha para uma sobrancelha, ela tá perfeita, alinhada, maravilhosa. E aí você tá conversando com a pessoa em pé e a pessoa tem várias expressões. E aí eu não consigo, mas tem gente que consegue deitar aqui, ó, sobe o começo, sobe o final e deita esse meio aqui, fica aquela coisa para baixo, assim, ó. É expressão. Todos nós temos expressões faciais, todos nós temos jeitos de gesticular quando fala, e isso interfere muito na assimetria da sobrancelha, tá? Às vezes é uma pálpebra que cai, a outra não, às vezes é uma linha de expressão que tem aqui, eu tô ficando já, às vezes, tá vendo? Você faz isso, ó, a linha de expressão, isso vai dar uma diferenciada na sobrancelha. É muita coisa que envolve, não é apenas a gente chegar lá e colocar, fazer um mapeamento e tacar a rena lá e falar agora tá reta. Porque aí, de repente, quando a cliente tá no estado normal dela, conversando com outra pessoa, as expressões faciais dela faz com que intensifique ainda mais aquela diferença, né? Eu tive paralisia facial em 2017 e depois disso eu percebi que a minha sobrancelha ficou uma mais alta do que a outra. A minha micro foi feita depois e eu percebo essa diferença, porém nem todo mundo percebe. Por que que eu percebo? Porque depende muito do jeito que o meu rosto tá, da forma que eu tô olhando. Só que assim, a minha pálpebra ela ficou um pouco mais flácida do que a outra. E isso interfere no arqueamento da sobrancelha, na altura? Claro que interfere. Interfere e muito, né? Graças a Deus eu não fiquei com sequela nenhuma, a não ser essa flacidez na pálpebra, que pra mim é mínima, né? Eu poderia ter ficado com a minha boca torta, com o meu olho torto. E graças a Deus eu só fiquei com essa diferença mínima na pálpebra. Mas, enfim, na micro a gente consegue dar uma corrigida melhor, a gente consegue mudar algumas coisas que não é interessante que a gente mude tanto. Por quê? Gente, é o natural, a gente precisa fazer mapeamento seguindo o natural de cada cliente. A gente pode arquear uma sobrancelha reta? Pode, desde que a gente tenha prudência, né? Então, assim, não adianta eu querer projetar a minha sobrancelha em uma outra pessoa, porque se
os ossos faciais dela não permitir que eu faça esse arqueamento na sobrancelha dela, vai ficar algo extremamente artificial. É a mesma coisa aqui, ó. A gente precisa ter o bom senso ao fazer o mapeamento e juntar demais a sobrancelha da cliente. Gente, não pode. A gente não pode juntar demais a sobrancelha dessa cliente. Toda cliente tem a sua personalidade, tem o seu... me fugiu a palavra, mas assim, cada cliente é única, tá? Cada cliente é única. De repente você fala assim, Pri, mas o padrão é deixar 2 centímetros aqui entre uma sobrancelha e outra. Mas o padrão da minha cliente que tá aqui não é 2, é 2,5. E aí, qual que é o problema? Nenhum. Se eu colocar 2, ela vai ficar com o olhar assim, ó, junto. Uma coisa meio raiva, sabe? Tá sempre com raiva. Aí eu pego essa cauda, a cliente fala assim, eu gostaria de descer mais a minha cauda, queria que viesse até aqui. Aí você desce essa cauda e deixa ela abaixo do início. O que que acontece? A cliente fica assim, ó, com o olhar caído. E já ouvi falar, tá, gente? Cliente falar assim, eu desisti de fazer rena, porque toda vez que eu ia fazer rena, eu voltava triste pra casa, desse jeito. Por quê? Porque desce demais a cauda. Tá? Por que eu tô falando essas coisas pra vocês? Porque muita gente não faz porque tem medo. Medo de descer a cauda, de ficar com o olhar triste, medo de juntar demais, medo de afinar demais, medo de engrossar demais, medo de ficar preta demais. O que acontece quando a gente engrossa uma sobrancelha que não tem a estrutura grossa? Fica artificial. Você olha, o meio tá escuro e aqui e embaixo fica claro porque você colocou rena na pele. Porque a cliente falou que quer uma sobrancelha grossa. Gente, não dá pra gente fazer milagre com rena. Rena é algo para corrigir o que você já tem. Valorizar o que você já tem, tá? A gente não pode fugir de nada do que você já tem, tá? Então, assim, é naturalidade. Gente, sobrancelha é naturalidade, tá? A gente precisa sempre unir a expectativa da cliente com a da profissional, no entanto, com bom senso, tá? Então, quando vocês chegarem aqui no meu estúdio, vocês peguem, me falem com clareza o que vocês desejam, para que a gente possa alinhar. Pri, dá? Dá. Pri, dá? Não dá. E é isso. Mas se eu for em outro lugar, a profissional faz. Mas você vai ficar satisfeita com a tua sobrancelha junta? Com a tua sobrancelha caída? Porque você quer uma cauda onde não comporta uma cauda? Gente, tem gente que a sobrancelha é meio reta pra cima, assim, ó, e tem uma cauda bem pequenininha. A da Ana Hickman, por exemplo, é aquela sobrancelha que sobe, ela é bem arqueada. Então, a cauda dela é bem pequena. Gente, é pessoas e pessoas, nada é igual na gente, nada, nada. Uma vez eu vi uma foto, eu já vou encerrar, tá? Uma vez eu vi uma foto que a pessoa pegou esse lado, tirou uma foto do lado do rosto e espelhou ela e colocou do outro lado e uniu perfeitamente para não ficar mostrando que era uma união de foto. Gente, que coisa bizarra. Aí tava escrito assim seria o meu rosto se os dois lados fossem iguais. Fica muito estranho de ver, muito estranho. Se vocês tiverem oportunidade, façam esse teste em casa. Coloque o mesmo lado seu do rosto espelhado e una. Fica muito estranho. Não é a gente, porque nós somos diferentes. O meu pé um é maior do que o outro, é mais gordinho do que o outro. O meu rosto é diferente um lado do outro, a minha orelha é diferente uma da outra, as minhas mãos são diferentes umas das outras, os dedos, gente, nada é igual, nada, tá? Então não adianta a gente querer sobrancelhas gêmeas, porque gêmeas não vão ficar. Elas vão ficar irmãs, umas irmãs unidas, assim, a gente tenta corrigir ao máximo, né? Igual uma é mais alta do que a outra, a gente consegue com técnicas corrigir, desce uma, sobe a outra. Mas, assim, é tudo com prudência, tá? Não adianta você pegar uma sobrancelha que tá aqui em cima e tentar colocar ela aqui embaixo, por exemplo, numa micro, você arranca a sobrancelha inteira e põe ela aqui embaixo e deixa igual. Porque quando começar a crescer, a cliente vai ter duas. Aliás, três, né? Uma aqui e duas desse lado, uma em cima e uma embaixo, tá?
Então é isso, eu queria falar um pouco de rena com vocês, tá? Se vocês puderem, compartilha esse vídeo, porque tem gente, é muita gente, é imensurável a quantidade de mulheres que tem vontade de fazer algo na sobrancelha, mas tem medo, tá? Então, compartilha, ajuda, né, a gente a desmistificar essa história de que a sobrancelha com rena fica preta. Não fica preta, gente. Então, eu queria agradecer vocês, tá? Agradecer as minhas clientes que têm me dado essa confiança, essa oportunidade de trabalhar com elas. Agradecer as próximas que vêm, né? E agradecer vocês por assistirem esse vídeo, por me ouvirem e compartilhar, tá? Obrigada, que vocês tenham um final de semana assim muito abençoado, que Deus abençoe todas vocês, tá? E é isso. Obrigada, qualquer coisa vocês podem me perguntar, podem me procurar, tá? O meu espaço tá aberto para vocês aqui a qualquer momento. E às vezes você fala assim, Pri, eu não quero fazer minha sobrancelha, mas eu queria ir só para tirar uma dúvida. Posso? Claro que pode. Você é muito bem-vinda aqui, tá? Obrigada. Beijo.